Olá pessoal, aqui é Walter Fraga. Gostaria de, antes de começar a falar, pedir para vocês, para continuar motivando, incentivando a gente a continuar postando, que se inscreva no canal, que dê aquele like, que compartilhe, que possa mandar esse vídeo para alguém que você acha que precisa, alguém que gostaria de ouvir uma palavra de despertar de consciência. Não deseje nem sua unanimidade. Aquilo que não te serve, deixa passar. Aquilo que te serve, absorva. E é assim. Porque muitos conhecerão as tuas necessidades e poucas, bem poucas pessoas o teu vazio. No fim, a tua verdadeira compreensão das coisas da vida será sempre entre você e Deus e nunca entre você e pessoas. O que eu quero dizer é que muitas vezes nos sentimos sozinhos. Mas quando o leão ele levanta para se alimentar e ele decide se alimentar, ele não para pensar se ele vai se alimentar de um filhote de gnu, de um idoso ou de uma zebra, um gnu doente. Ele não analisa. Ele vai pela necessidade que existe em ter que se alimentar, em ter que é se preservar, que é a própria lei da natureza, é a própria lei da sobrevivência. A gente, como na classificação de animal racional, a gente estabelece código de ética e conduta, onde os nossos códigos regem a nossa vida, justamente para a gente não ter esse comportamento animalesco, né? Aquela coisa de viver pela sobrevivência. Então, a própria natureza ela tem muito a nos mostrar e a nos ensinar. Mas às vezes a gente não percebe, porque a gente às vezes acha que está tão distante. Quando a gente se considera animal, a gente está no topo da cadeia, isso é fato. Mas porém a gente temos comportamento que é inerente à consciência. É algo quase que instintivo. E é um padrão que a gente repete igual os animais repetem. E tem algumas coisas que a gente precisa observar os animais e fazer igual. Então, quando eu digo que o leão ele levanta-se dele, tem que se alimentar, as mesmas coisas acontecem nas nossas vidas. Por mais que a gente siga o código de ética, tem algumas pessoas que não seguem o código de ética. E aí é onde você que se encontrar numa situação, por exemplo, como sendo jovem, um filhote, ou sendo velho, ou estando doente, se encontra sozinho, você está desamparado. Daí a importância o que é a convivência em bando, o que é a convivência em matilha, o que é a convivência em cardume. Então, a gente temos vários exemplos de sociedade onde cada sujeito protege o outro e tem o seu papel. Então, assim, o predador, ele sempre vai na presa mais fácil, aquilo que está mais fácil, mais acessível para ele. E ele começa de que forma? Ele começa te isolando. Então, o doente ele está sempre com alguma deficiência, não tem aquela disposição para correr, para ser ágil. Então o que o predador ele observa e isola para poder atacar. Os mais jovens é porque não tem essa experiência, não tem a malícia ainda da vida. E os velhos é porque realmente já tá no seu fim de vida pelo próprio tempo, né? É um processo natural. Mas aí é que entra o entendimento e todo esse conhecimento que está disponível para nós em relação à natureza, em relação à própria vida e a convivência em sociedade, que seja na natureza, ou a gente como seres superiores, ou como no topo da cadeia alimentar, devemos observar e prestar atenção.
Hoje os jovens, eles não têm referência dos mais velhos. Eles deixaram de lado um pouco da referência dos mais velhos e com isso eles deixam de aprender, deixa de ser transmitida a cultura e eles perdem. Perde porque assim, ó, a vida ela não salta, ela se desenvolve na questão de evolução, passo a passo, etapa por etapa. Isso e uma gama de conhecimento que a gente tem acumulado é transmitido de geração em geração. Não é aquilo que, por exemplo, o Facebook, que todas as mídias sociais, internet, Google, YouTube e propaga. É aquela coisa, é a experiência empírica verdadeira que às vezes por hoje a gente achar que a gente tem acessível tanto conhecimento no clicar de dedos, a gente acha que sabe tudo e que não precisa aprender. Mas a vida ela é feita de experiência empírica. Ela não é feita de teoria. E tem muita gente vivendo de teoria, dizendo eu sou isso, eu sei isso, eu posso isso. E muitas vezes você não se percebe, não se vê, não se enxerga, não consegue entender o que a vida é na sua real, na sua plenitude. E assim a gente... Porque existe e sempre vai existir um descompasso em relação àquilo que é real, o que é a realidade, e aquilo que você acredita que você está vivendo. Então, assim, isso acontece. A gente às vezes vê algumas pessoas com certas atitudes, por exemplo, uma pessoa que já passou muita dificuldade, eu já até falei sobre isso, que a pessoa muda de vida, mas a sua forma de pensar, a sua maneira de pensar continua ainda no passado. Então o comportamento dela está repetindo um comportamento passado, aonde aquilo está enraizado no seu modo de viver e pensar. Por mais que ela mude de vida, de situação, sua vida melhore, ela ainda não consegue alinhar a realidade real com aquilo que ela vivenciou no seu passado. E é isso, por isso que tem até um dilema assim, que às vezes você sai da favela, mas a favela não sai de você. Isso significa que você pode mudar de vida, mas alguns hábitos, alguns costumes, algumas atitudes fica. Quantas pessoas às vezes comeu algum tipo de alimento na sua infância recorrente, mudou de vida, mas ainda volta e meia quer comer, quer repetir aquela primeira sensação, aquele gosto daquilo que vivenciou. Não importa quanto dinheiro, não é uma questão de dinheiro, é uma questão daquilo que você vive e que te marca a sua vida para sempre. E aí o que acontece? Tem coisas que são coisas boas, são importantes e você permanece em você. Mas tem algumas coisas que você precisa deixar para trás e se alinhar à vida real, ao seu cotidiano. Muita gente diz, eu estou sofrendo. Aí você olha, a realidade da pessoa, ela ainda está vivendo o sentimento de um momento passado que já passou e que a sua vida mudou, mas que ela não conseguiu alinhar, porque a mente, ela prega essa peça em você. E daí a importância de você conviver em grupo, assim como os animais fazem, mais uma vez repetindo, viver em cardume, viver em matilha, viver em grupo, viver em manadas. Então assim, por que eles fazem isso? Para se protegerem. É muito mais fácil. Uma pessoa isolada, uma pessoa quando ela decide viver sozinha, ela não sabe as consequências é claro, quando eu digo viver em grupo, claro que você tem que selecionar as melhores pessoas, as melhores influências para sua vida. Não é viver em grupo com qualquer pessoa, num ajuntamento onde não há nenhum tipo de
de melhora, de evolução, de aprendizado. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de você formar parceria, de você se conectar com outras pessoas e, e sentir que você vai ter um crescimento, vai ter uma ampla proteção. Porque os predadores da vida, vamos falar da sociedade, eu vou dar um exemplo de um ladrão. Quando ele decide ir roubar uma casa, ele olha se tem câmera, se tem cerca elétrica, se tem serpentina, se tem os portões têm fechaduras, trancas. Aí a outra casa tem lá a câmera, tem uma cerca elétrica, tem uma tranca, mas não tem um alarme. Aí a outra já tem uma cerca elétrica, mas não tem alarme, não tem câmera. Então o que ele vai? Ele vai no mais fácil. É a mesma coisa na natureza. O predador, ele vai aonde? Ele vai no mais fácil. E nunca se deixe mover pela ganância, porque muita gente cai em golpes. A gente vê muita gente aí sendo lesado, porque a pessoa acredita no ganho fácil. A pessoa acredita na amizade falsa. A amizade verdadeira, elas são testadas. A amizade verdadeira se constrói ao longo do tempo. Não é uma coisa que você estabelece de hoje para amanhã. E aí é onde você às vezes se decepciona, você às vezes... Apesar que decepcionar faz parte da vida, né? A gente não... Mas eu digo na expectativa que você cria sobre as coisas, sobre pessoas, e no entendimento que você faz, aonde muitas vezes você faz a escolha de viver sozinho, e viver sozinho não é saudável. Nunca foi saudável. Viver sozinho muitas vezes é sinônimo de depressão. Não estou falando daquele sujeito que está bem resolvido, que faz uma escolha, decide se, sei lá, abstrair do mundo. Não estou falando desse. Eu estou dizendo que muitas vezes quando você decide se isolar do mundo, você não está bem. Porque não fomos feitos para viver sozinho. Daí por que a gente vive em sociedade e compartilha do benefício de viver em sociedade, cada um construindo, cada um praticando, desenvolvendo uma atividade, e com isso todos nós ganhamos, porque sozinho não daríamos conta de fazer tudo. E o que é mais importante diante disso tudo? É que você se veja, é que você se enxerga, possa se enxergar. Não é questão de ter o aparelho, o órgão, o olho, enxergar num sentido não só literal, mas ir além, se perceber e saber que às vezes a vida que você leva, ela é relativa. Eu vou dar um exemplo. Você tem uma casa grande no meio de 6 casas, 7 casas maiores ainda. Então, quando você compara a sua casa grande com outras casas maiores ainda que está à sua volta, você vai entender que a sua casa é pequena. Pode existir uma outra situação. Você está cercado de coisas pequenas. Você está cercado no meio de coisas pequenas, né? E que à sua volta existe algo que é um pouco maior, um pouco algo que se destaca, aquilo que se destaca, mas que é pequeno. Mas por que é pequeno? Porque é relativo ao quê? Ao que você compara. Então, assim, às vezes, como eu dei o exemplo de uma casa, você tem uma casa grande. Mas quando você compara a sua casa grande com outras casas maiores que a sua, você entende que a sua é pequena. E esse processo inverso também existe. É a mesma coisa de você ter algo pequeno. Você tem algo pequeno em volta de coisas que são ainda mais pequenas que você,
dá a impressão de que o que você tem é grande. Isso se estabelece nas relações que construímos. Quantas pessoas às vezes está cercado de amigos que são amigos que não são amigos que agregam valores, não são amigos que te motiva a lutar por uma condição de vida melhor, por uma estrutura melhor, por um modo de vida, por um modo de pensar. Aí você se compara com esses amigos e aí você olha para você que está um pouquinho melhor, você fala, eu tô bem. Mas quando você se compara com uma pessoa que realmente vai estar muito, muito à frente de você, você vê quanto você está abaixo. Então, daí a importância de você ver com quem você convive e ter pessoas que realmente você possa olhar, se espelhar e poder ter como, pô, aquela pessoa lá é mais ou menos como alguns pássaros, eles andam, eles voam e ele tem a questão daquele que assume a liderança, que vai na frente e em grupos, né? E aí eles vão trocando essa liderança, um que vai cansando vai na frente. E é isso, é você ter alguém para você olhar e falar assim, ó, que aquela pessoa é a pessoa que eu quero alcançar, é a pessoa é lá onde eu quero chegar. E aí você trabalha para isso, porque se você conviver com pessoas improdutivas, pessoas que são pessoas que não querem nada além da vida do que dormir, acordar, comer, dormir, acordar e reclamar e dizer que ninguém faz nada e ficar ali, sabe assim, são pessoas que não inspiram, que não te inspiram. Então quando você se cerca dessas pessoas e você tá um pouquinho à frente, além, você vai achar que você tá bem, mas você não tá bem. É porque a vida ela é relativa, depende com o que você se compara. Você tem que ver, porque é o outro exemplo da pessoa que às vezes ela pensa que ela é uma coisa que ela não é. A pessoa fala assim, eu sou isso, eu sou aquilo. Algumas pessoas, por exemplo, se revestem dos seus cargos, algumas pessoas se revestem pelo dinheiro que possui. Então, assim, a pessoa mesmo em si é uma pessoa vazia, oca, sem conteúdo. Mas o que agrega o valor a ela? Às vezes é um cargo que ela tem, seja numa empresa, que hoje você vê muitas pessoas se valorizando e assim a pessoa dá tanto valor àquilo que faz, não que ela é, porque hoje o caráter é deixado de lado. O que importa é o que o que eu sou, na minha função, naquilo que eu estou exercendo no meu dia a dia, na questão do trabalho, porque o mundo se move em relação e tudo isso toda essa volta é para voltar de novo na questão do dinheiro. E aí a pessoa às vezes não vale nada e você vê pessoas agradando, bajulando, agradando o injusto, porque a pessoa tem dinheiro, a pessoa é uma pessoa que tem muito dinheiro. E aí você vê deixando a questão do ser humano, do caráter da pessoa de lado, e a pessoa acaba se revestindo sobre o manto e a capa do cargo que possui, do poder e do dinheiro. Mas as pessoas inteligentes, ela tem esse discernimento e ela vai sempre estar buscando esse entendimento para poder separar o joio do trigo e estar sempre buscando a sua melhora e a sua evolução. Porque a vida ela passa. E por mais que você ache que o sofisticado é importante, nunca se esqueça que o simples ele é precioso. As coisas mais importantes das nossas vidas são aquelas que, na sua maioria, tem a essência da simplicidade. Não é nada complexo, é uma coisa acessível. É que quando aquilo se torna algo abundante, muitas vezes perde o sentido. Então, entre os dois extremos, eu acho meio termo. A mesma coisa eu digo, uma pessoa que ama demais, se você ama demais, você vai exagerar, você vai sair desse range, né? Você está
se excedendo. Se você ama de menos, vai faltar. Então é achar o meio termo. E entre os dois extremos você acaba achando o meio termo. E isso é importante. Uma hora você oscila para cima, outra hora você oscila para baixo. E aí essa que é a boa convivência. Porque quando tem demais, se perde o valor. Quando se tem de menos, se sente muita falta. Então é importante a gente saber dosar e viver nessa linha tênue entre o equilíbrio, busca sempre o equilíbrio. Coisas que você vai variar para baixo, para cima, mas é assim que se vive e é assim que a gente aprende. Então busque sempre referência, e uma das maiores referências que a gente pode ter é nos cercar de pessoas que querem evoluir, não só na questão material, na questão da prosperidade, mas na questão espiritual, na questão do amor, da amizade, do respeito, do carinho, da solidariedade, da filantropia, da caridade, do amor. Isso é muito importante para nossas vidas. Às vezes você precisa passar por tudo isso, se conquistar muitas coisas materiais para perceber que o teu bem-estar, a tua felicidade não está nisso. Às vezes, como eu disse, que o simples é precioso. Quantas pessoas às vezes vai buscar refúgio no meio do mato, numa cabana, numa choupana, porque está e dentro das suas próprias casas, que são casas extremamente confortáveis, com piscina, sauna, cama, colchão, isso, aquilo, tudo bem melhor, e a pessoa vai para uma choupana no meio do mato, para um rancho, chega lá, dorme que nem uma criança, tem toda aquela paz de espírito. É justamente isso, somos seres da natureza, vivemos na natureza, e quando a gente sai da natureza e vive essa vida louca de perseguição, de competição, e não de... O que eu digo, as pessoas hoje ela tem muito aquela coisa da competição e pouca colaboração. Então, tenha isso como entendimento para sua vida. A vida ela é relativa. Se você se comparar com o que é pior que você, estando você num certo grauzinho, você está bem. Mas quando você se compara com o que realmente é real, você não vai estar bem. Então, busque sempre pessoas que te dê referência, norte, e que te incentive, que te motive, que tenha bons costumes, bons hábitos, que tenha virtudes. Vivam esta vida, pratique isso, porque esse é o objetivo. Cada dia de vida é importante você cada vez mais se policiar e não achar que a vida ela é uma linha reta, que você nunca vai mudar de fase, porque você vai mudar de fase e você vai precisar estar bem, você vai precisar trabalhar cada vez mais para manter o seu equilíbrio emocional, para manter sua saúde física, e isso é muito importante no que se diz respeito a viver. Daí a importância da convivência, de se cercar de pessoas importantes. É por isso que os animais, na sua sabedoria, que por mais que a gente se ache superior, a gente às vezes olha para uma barata e tem nojo, pisa nela, porque a gente se acha tão superior, tão acima, né? O que eu quero dizer é assim, quanto mais distante você acha que você está de um inseto, de um animal, menos apreço você tem. E é isso que as pessoas fazem, as pessoas egoístas, narcisistas, quando elas se sentem superior às outras pessoas, elas não têm empatia, elas não têm amor, não têm consideração, e aí elas vivem simplesmente como animais, que levantam e não tá nem aí. Eles não têm esse senso de comum do que eles realmente... Eles vão agir pelo próprio instinto, e isso se torna um hábito e faz parte. Por isso que muita gente acaba sendo presa de muitos predadores, que às vezes são predadores mequetrefe. Mas por quê? Porque a gente sempre está se movendo pela ganância, a gente está sempre se medindo por baixo, está sempre se deixando o outro nos colocar valor, nos colocar preço, a gente está sempre olhando para os outros, nos comparando, quando cada um tem a sua história de vida, quando cada um sabe o quanto lutou e luta para sobreviver, quando cada um às vezes sabe o que fez e o que não fez, porque a nossa relação vai ser sempre com Deus, nunca com as pessoas. E daí o porquê que você tem que se olhar e ver se você prefere viver para agradar os outros, se você está se comparando por baixo, por cima, se você realmente está cuidando da sua saúde física e emocional, se você realmente está dando o seu melhor, ou se você está vivendo por viver uma vida de, assim, deixa a vida me levar, empurrando com a barriga. E esse é o entendimento. Então, tenha sempre em mente, conviva
em grupo, estabeleça uma sociedade. Tenha pessoas que, eu não estou falando de 10, 15, 20 pessoas, 4, 5, 6 pessoas, mas são pessoas que você tem alinhamento, são pessoas que têm foco, que têm objetivo de vida, são pessoas que amparam você, que te reconfortam quando você está triste, que te orientam da melhor maneira possível. Isso é importante, não é quantidade, é qualidade. E isso vai te proteger do mundo. Então, assim, às vezes quando você decide tomar uma decisão precipitada, você tem sempre alguém ali para te resguardar, para te dar o apoio, para te dizer, ó, isso não é assim, isso é assado, ó, isso não tá certo. Porque falar com sinceridade, a gente precisa ter intimidade. Porque nem todo mundo que vê você fazendo errado vai lá tipo, te orientar. Vai deixar você quebrar a cara mesmo. Principalmente se às vezes você for uma pessoa egoísta, narcisista, uma pessoa que também não se doa, não faz nada pelos outros, você acaba sendo, com ferro fere, com ferro será ferido. Então, assim, quem vive pela violência, morre pela violência, quem vive pelo egoísmo, morre pelo egoísmo, e assim a vida, ela tem essa contradição e esse contraponto. Então é importante você vive e morre pelo aquilo que você acredita. Daí a importância de você estar sempre atento e buscando boas referências. E nunca se esqueça do exemplo que os animais, os insetos, eles têm a nos ensinar. O que é viver em grupo, em matilha, em manada. E que não somos sozinhos. E acima de tudo, a gente tem que ter sempre a nossa conexão, a nossa ligação, o nosso entendimento com o maior de todos, o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi filósofo, revolucionário, sociólogo, o maior de todos, entre todos, Filho de Deus. Estabeleça uma conexão sincera com Ele, não importa o que você fez, o que você faz, o mais importante é aquilo que você se reconhece e você alinhando a sua vida, aquilo que é real, não o que você pensa que você é, mas aquilo que é real em relação à vida que você vive hoje. Isso é o que é mais importante, é se reconhecer o que você é como pessoa, como indivíduo, e não aquilo que você pensa que você é. E lembrando, como eu te falei, tudo é relativo. Se você se compara, mesmo você tendo uma casa grande, se você se comparar com casas maiores que a sua casa acaba sendo pequena, mas a sua casa não é pequena. É que você está comparando a sua casa com a casa maior. E às vezes você é pequeno e você está se comparando com pessoas ainda mais pequenas que você. E aí você acha que você é grande, mas na verdade você é pequeno. Então daí a importância de você entender o que é relativo e como isso altera a sua percepção de vida e o seu modo de agir e o seu poder de decisão. Então eu digo para você, você pode mais. A gente não mede a capacidade do mar, dos oceanos pela espuma que ele libera nas praias. O potencial que você tem é imensurável. Nem você mesmo sabe, entendeu? Só Deus. Então, você pode expandir além da sua imaginação e da sua capacidade. Isso depende muito de você acreditar, acima de tudo, em você e não deixar que os outros te coloquem preço, valor, nem que os outros digam o que você pode ou não fazer. Então, desejo a você o melhor. Que Deus possa estar sempre te abençoando, cuidando de você em cada minuto da sua vida, no trabalho, na rua, ao dirigir, onde você estiver, porque Deus é grande. Ele não cai nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás. Então ele ocupa todo o espaço. Ele está aí agora com você. Ele está aqui agora comigo e sempre vai estar cuidando de nós. Mas é preciso que nós também nos incline para Ele. E isso é o que eu desejo para você, o melhor. O melhor que Deus possa proporcionar. Não o melhor que você deseja, mas aquilo que seja bom para você. Que Deus te abençoe e fique com Deus.